biológicas têm esse conceito, é uma lei. Então, aqui já diz muita coisa, né? Por ser uma lei, lei é uma coisa que é uma verdade, né? Então, tem assim, uma arte da justiça, uma ciência da justiça. Então, é um princípio, é uma regra que deve ser seguida. Então, assim, tem uma imposição, né? Lembra aquele alemão, né? Então, o alemão é assim, né? É uma lei, né? Então, tem uma coisa da verdade, né? Da imposição. Então, as 5 leis biológicas expressam aquilo que é verdade, ou seja, se é uma verdade, não tem o que discutir. Então, é assim que é. Pode ser que você rejeite, né? Mas é assim que o corpo responde mediante um estresse agudo e contínuo. E ponto final. Então, nada acontece ao acaso. Teve um trauma que o seu corpo entendeu como um trauma e fez você desenvolver esse processo no corpo. Lembrando, gente, que essa questão do trauma ela é muito diferente para cada idade. Um bebezinho, um trauma, é não ter qualquer coisa que garante a vida dele. Ele precisa de aconchego, ele precisa ser protegido, ele precisa mamar. Ele não sabe viver nada sozinho. Então, se ele fica sozinho, é um desespero. Então, para um bebê, o trauma é muita coisa. Para uma criança de 7 anos, que já sabe se comunicar, se ela passa uma situação de abuso ou muitas brigas dentro de casa, pode ser um trauma. Ou se ela sente que chega o irmãozinho e ela é ignorada, ela precisa daqueles pais. É um trauma. Na adolescência, se você quer se incluir, no momento que você está precisando incluir, né, mas você sofre muito bullying, ou você é muito tímido e não consegue se relacionar, também é um trauma. Cada idade tem as suas questões. Por isso que a gente falou sobre a biografia. Então, precisa rever a biografia, porque ali você vai entender qual é o seu calo. E o corpo ele vai se adaptando. Então, o trauma não quer dizer, um problema que aconteceu, mudou toda a minha vida. Não, são coisas pequenininhas onde você se vê de uma situação que você não sabe como reagir. E aí você tem que agir com o que você tem, mas você fica desesperado e o corpo ele entende que você está em sobrevivência. A gente reage segundo o nosso instinto animal, ou seja, com as memórias de infância. Uma criança pequenininha, ela não está pensando. Se alguém pega o brinquedo dela, ela vai lá e fala, vai chorar, ela não quer dividir o brinquedo. Né? Chega uma outra, um irmãozinho, é muito comum quando você tem uma criança de 5 anos e aí nasce né, um bebezinho. Aquele de 5 anos volta a ser um bebê. Ele vai querer mamar também. Ele vai querer ser um nenenzinho, porque ele vai sentir que ele está perdendo espaço. Ele não tem noção assim muito de saber. Tipo, eu tô perdendo a minha mãe é tudo para mim, não posso perder esse espaço. Também é uma questão de um trauma. Eu perdi aquilo. Não dependendo de como cada um vivenciou, são essas pequenas coisinhas que te abala. Aí você pode falar, não me abalou. Aí você tá lá, né, num grupo de amigos e aí todo mundo chama para ir para uma festa, chama para ir para o encontro e você fala, nossa, ninguém falou comigo, ninguém me chamou. É lá de pequenininho, ninguém me chamou, fico sempre de lado, todos chamam todo mundo, eu passei isso a beça, né? Eu vivia sofrendo trauma disso. Sabe? Então, assim, é um trauma. Você já fica aquela coisa, poxa, não mereço ter meu lugar, sabe? Sou rejeitada. Então, são coisinhas pequenas. Então, como é um trauma e depende da sua percepção, dos seus sentidos, vai atingir áreas específicas, porque vai depender de como você absorveu aquilo. E não há separação entre mente, corpo e emoção. Ou seja, o corpo não faz nada errado. Se a gente não atrapalhar, a tendência é ele regenerar, né? Então, assim, isso não quer dizer, pessoal, pelo amor de Deus, para não fazer nada. Pelo amor de Deus, porque a maioria das coisas é inconsciente. Então, quando você se vê com um desafio de saúde, é difícil pra caramba. Então, mediante um desafio de saúde, só isso já te deixa em pânico, já te deixa com medo. E aí, se você fica com medo e não entende o que está acontecendo, a tendência é só piorar. Isso eu aprendi com a Isadora. Com a Isadora, ela falava muito isso, sabe? Ela falava assim, olha, uma pessoa com medo,
você não questiona, ela quer fazer quimioterapia, radioterapia, deixa ela fazer. Você vai estar ali só ajudando ela a desensibilizar e usando a terapêutica que você tiver para ajudar a liberar essa carga da química. Mas uma pessoa com medo já coloca ela num nível de luta. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a dissolver o medo. E não é para falar, eu vou fazer essa medicina e vou fazer a outra. Tem coisa, eu conheci uma moça, agora foi de uma terapeuta de leis biológicas. Ela estava tratando de uma paciente e a paciente não queria ir para o hospital, não queria ir para o hospital, não queria ir para o hospital. Aí ela me pediu me passou um pouco o caso dela. Eu falei para ela, olha, isso aqui pode ser grave. Pelos sintomas dela, ela precisa de um cardiologista urgente, ela precisa ser medicada, porque tem jeito dela estar infartando ou fazer um AVC. Não, deve estar, não, a gente está olhando as leis biológicas e não sei o quê, então não. Resultado, o que aconteceu? Ela infartou e fez um AVC enorme. Então, assim, a gente precisa ter noção disso, assim, isso não quer dizer, eu sei disso, não vou fazer nada. Não é. Você tem que ter noção de olhar o que está acontecendo e ter um senso sobre isso, sabe? Aqui é para você ter um conhecimento, entender que se meu corpo fez determinadas coisas, é porque eu tive um mecanismo de adaptação. Então, eu só vou olhar para isso como uma forma de acolher o meu corpo. Quanto mais eu acolher aquilo que o meu corpo fez, os traumas que foi, menos eu vou estar suscetível a ser ativado. Então, se uma pessoa, né, que aconteceu comigo, eu tinha esse programa de ficar de lado, quando eu entendi essas questões, processei isso dentro de mim, hoje em dia, se eu percebo isso, eu já falo, ó, tô dentro, eu vou, sabe? Então, assim, e nem acontece mais. Hoje não acontece. Então, eu não vou ficar sendo ativada por isso, porque eu já estou me trabalhando. Então, o objetivo é a gente dessensibilizar, mas não ficar assim, eu vou fazer essa medicina e eu não vou fazer a outra. Existe essa briga que eu vejo assim, que é o pessoal da convencional com o pessoal da natural. Aí ninguém se fala, gente, é uma loucura, cada um tem seu lugar, né? Pelo amor de Deus, assim, aí acaba acontecendo como aconteceu agora com essa moça. A gente nunca vai saber se ela podia ter tido um destino diferente. Então, tem que ter bem esses pés no chão. Então, assim, a primeira lei é o que inicia o processo. Então, alguma coisa disparou o processo. Então, é um trauma. O Dr. Hammer deu o nome de DHS, que é o nome do filho dele. Então, tudo começa com algo concreto, mesmo que seja simbólico. Então, no meu caso, quando era pequena, não foi uma coisa de me deixar de lado, foi algo que eu tive um simbolismo para isso. Então, é como fica lá uma antena disso aqui, né? Então, é algo simbólico. Uma pessoa pode respirar um ar tóxico, ou ela pode imaginar que está todo mundo infectado de Covid e que se ela sair na rua, ela pode inalar esse ar tóxico e pegar Covid. Ela pode adoecer por coisa simbólica. Muitas pessoas ficaram doentes de Covid sem ter contato nenhum. Simplesmente porque achou que o ar está contaminado. Então, lembra, o ser humano é capaz de adoecer completamente e criar pelo pensamento. Então, a nossa capacidade de vivenciar algo simbólico é muito maior do que alguma coisa realmente concreta. Depois que você disparou algo, você percebeu que existe uma luta. Se eu estou lutando, eu vou ficar relaxado? Não, né? Se eu estou na luta, eu vou tentar resolver. Então, quando eu vou tentar resolver, eu estou em ativação do sistema nervoso simpático. Então, que é o sistema nervoso da luta. Uma vez que eu entendi, que eu relaxei, tipo agora, no início da pandemia, estava todo mundo desesperado. Agora que o negócio, assim, deu uma acalmada, a gente ainda continua, mas não está naquele mesmo medo que ia acontecer, muitas pessoas já relaxaram mais. E aí você tem uma ativação do parasimpático. Então, o sistema nervoso, ela funciona nessa dualidade.
simpático e parasimpático. Essa questão dessa polaridade, isso é um reflexo da vida. Na vida, tudo tem essas duas fases, uma fase de ativação, uma fase de relaxamento. Hormônios do dia, hormônios da noite. Dormir e acordar, onda cerebral beta, onda cerebral delta. A gente tem essa ativação contínua, contração, expansão, inalação, né? Então, e uma vez que o corpo gerou essa alteração mediante o impacto, e aí então acontece a terceira lei. Esse impacto, ele gera no corpo um mecanismo de alarme. Então, se o corpo entende um alarme, ele vai ter que responder um alarme. A forma dele responder vai se manifestar nos tecidos. E essa manifestação nos tecidos vai acontecer em áreas específicas, no órgão, no cérebro e na psique. A outra coisa que é muito interessante, que também é totalmente relacionado com a medicina, é que o nosso corpo é cheio de micro-organismos. Ou seja, aqueles micro-organismos todos que a gente falou, que tem muito no intestino, né, e que também tem em outras áreas do nosso sistema, eles são fundamentais para esse processo. Então, o Dr. Rama, ele reafirma a importância de olhar os micro-organismos como os atores, como assim, os atores que estão nos bastidores permitindo tudo isso acontecer, tá? Essa frase é minha, tá? Os atores, não fala isso não, tá? Porque ele é bom. São os agentes. Já tô falando da arte. Quem tá agindo lá? Pri tá rindo aqui. Sabe? Ele tá lá agindo para o negócio acontecer. Então, assim, a gente assim, olha para os seus micro-organismos, bactérias, como algo legal. Eu falo, a galera que tá aqui me ajudando tá vivo. Quem tá precisando de uma comida boa, uma emoção boa? É a bactéria da boca, é a bactéria do intestino? Quem é que tá precisando de alguma coisa, sabe? Então, é olhar de outra forma. E a quinta lei é tudo resumo disso. Qual é o sentido? Então, existe um sentido para acontecer. Quando você olha para isso aqui aí é o rompimento da mudança de paradigma. Você fala assim, nossa, tem um sentido. Então, a coisa não aconteceu ao acaso, meu corpo não está fazendo nada errado, seja um processo de resfriado, seja um processo de uma otite, eu escutei algo que eu não queria ter escutado, né? Ou eu espero ouvir algo que eu gostaria de ter escutado, eu fazer uma otite até um câncer. Olha que brabeira. Então, assim, ele coloca tudo dentro do mesmo alteração. Então, o corpo, ele gera alterações que é simplesmente uma resposta de sobrevivência. Mas isso não significa que não tem que fazer nada, tá, gente? Não tem essa relação. Depende do nível de sintomas e do nível de urgência que uma pessoa tem. Pode ser necessário uma intervenção. Mas simplesmente coloca assim, seja um processo ou outro, existe um tema para ser olhado. Existe algo que tem que olhar na história dessa pessoa. Ela não fez isso à toa. Tá? Então, as leis biológicas, se bem compreendidas, são uma oportunidade de liberar os programas guardados, pois o corpo está só manifestando aquilo que está guardado, e geralmente por muito tempo. Ou seja, dependendo do tempo que algo acontece na sua vida e dependendo da intensidade, a manifestação sintomática vai ser diferente. Então, é só para olhar, né? Olhar essas questões. Eu tive uma amiga que ela morreu aos 50 anos. Eu falei isso aqui, ela morreu aos 50 anos, uma grande amiga minha, e é uma pessoa que eu gostava muito, muito, muito dela, e ela tinha muitas questões, assim, de vida, desde o início da vida, sabe, muito complexas. E aí, nos últimos anos da vida dela, ela perdeu o marido, perdeu o cachorro, perdeu o irmão, foi, assim, uma sequência de perdas, né, que foi abalando muito ela, eu fui apoiando ela nesse processo, mas ela ainda tinha muitas questões dentro dela que eram muito doídas. E aí, quando ela conseguiu entender completamente as questões dela, da vida dela toda, ela conseguiu mudar as relações dela familiares, coisas que ela há anos não conseguia mudar, eram questões que estavam sempre ali.
né, apontando. Foi incrível. A gente falou no domingo, quando foi na segunda noite, ela morreu. Foi assim, uma coisa que eu não pude acreditar, sabe? Porque você vê que assim, uma mulher super nova, que aparentemente, né, não teria assim nada de especial, ela já tinha tido AVCs. Ela tinha tido alguns AVCs antes, mas sem nenhum comprometimento orgânico, só por tomografia. Mas todo o processo dela, quando a gente olhou a tomografia, eram processos de muito tempo, eram processos desde pequenininha, ela tinha aqueles processos grande já no corpo dela. Então, quando ela entrou num processo de cura, o corpo entrou numa fase lá, ele saiu do conflitativo e começou a entrar em cura, relaxou, foi o momento que o corpo dela não aguentou, porque o processo dela de intensidade de conflito era de muito tempo e grande, né? Então, assim, realmente a gente é, é um mundo desconhecido, né? A gente não tem noção de nada, assim, né? A vida, assim, ela tá o tempo todo trazendo essa possibilidade de poder voltar. Volta para agora e ver o que você pode aproveitar a sua vida o máximo possível. Né? O corpo, ele vai registrando, a gente vai soltando, né? Todas as enfermidades têm um significado biológico especial. Se considerássemos a mãe natureza como falível e tivéssemos a audácia de acreditar que ela erra constantemente e produz transtornos malignos, podemos agora ver, ao nos caírem dos olhos as vendas, que a única coisa estúpida no universo é a nossa ignorância e vaidade. Cegos, obrigamos-nos a uma medicina sem sentido e sem alma. Cheios de assombro, podemos agora entender que a natureza tem ordem e que cada ocorrência tem um propósito, mesmo no âmbito do todo, e que os eventos que chamávamos de enfermidades não são perturbações sem sentido. Podemos ver que nada é destituído de sentido. Olha, fico até arrepiada. Nada é maligno e nada é enfermo. Então, o Dr. Hamer, ele convida a você olhar a tua alma. Olhar e falar assim, caramba, se eu tenho uma questão, existe um sentido para isso. Tudo bem que eu trate, mas existe um sentido. Quem é essa pessoa que fez isso? Qual é a história da vida dela? O que está causando essa desarmonia? Como é que é essa pessoa dentro desse universo, da sua história familiar? Olhar para isso. Então, ele tem uma devoção pelo corpo humano, sabe? Então, ele olha esse corpo como algo muito inteligente. Se algo saiu de errado, existe um motivo. A gente não tem que sair falando mal do corpo. A gente vai apoiar o corpo, se puder, com a medicina mais natural possível, se for possível, e, ao mesmo tempo, ajudar a pessoa a desensibilizar para poder não ficar tão sensível a sair mais rápido dos sintomas. Então, é muito bonito, né? Esse olhar. Então, para